Olá mais uma vez, espero que você tenha digerido bem a mensagem anterior. O tempo aqui é curto, né? Mas que bom que ficam gravados os vídeos, e aí você consegue depois acompanhar com mais calma. Realmente o tempo que temos aqui é curtíssimo, e a gente tem procurado compartilhar o máximo de conteúdos possíveis, para você depois assistir com calma. E graças a Deus que hoje temos os recursos aí da internet. Bom, o tema de agora, como eu disse, é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ainda é o remanescente de Apocalipse 12, 17. A minha vontade era tratar sobre cada uma das doutrinas peculiares da nossa fé, que estão sendo atacadas. Mas eu acho que essa daqui é uma base muito importante. E ela está por trás de algumas visões de indivíduos influentes que estão tentando propor uma nova interpretação, uma revisão desse entendimento no meio adventista. E eu queria falar um pouquinho sobre ele com você. É mais uma mensagem muito semelhante a uma palestra, mas eu espero que traga benefícios para a nossa vida. Vamos orar mais uma vez, falarmos com o Senhor antes de abrirmos a palavra. Bondoso Pai, nós te louvamos por este momento novamente. Tua palavra será aberta e lida mais uma vez. Senhor, eu peço com reverência que o Senhor me perdoe os pecados, Senhor, me use para a Tua glória, me dê humildade, me esvazie e me esconda atrás de Cristo Jesus. Eu lhe entrego nas mãos a vida daqueles que estão aqui e dos que acompanham pela internet. E que o Senhor nos ajude a entender esse assunto. Faz parte da nossa identidade. Por isso eu lhe peço objetividade, clareza, didática e, acima de tudo, o poder do Teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bom, são dois textos que vamos usar para introduzir o tema. O primeiro, Gênesis capítulo 3, verso 15, uma citação bastante conhecida, e na sequência Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Então, primeiro, Gênesis capítulo 3, versículo 15, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você, serpente, lhe ferirá o calcanhar. Agora, Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Apocalipse 12, 17. O dragão ficou irado contra a mulher e foi travar uma guerra com o restante da descendência dela. Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. É importante afirmar no começo do tema que a teologia do remanescente não é uma invenção da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Há indivíduos que pensam assim. Mas o conceito do remanescente está presente claramente em toda a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Foi proposital a leitura que acabamos de fazer, inclusive. Se você prestar atenção, o texto de Gênesis e Apocalipse estão relacionados entre si. É como se Apocalipse ecoasse o texto de Gênesis. Veja aí que em ambas passagens Satanás está presente. Em Gênesis, como a serpente. No Apocalipse, como o dragão, que também é chamado no verso 9 de antiga serpente. Além disso, ambos versos falam da mulher e também da sua descendência. Finalmente, nós encontramos lá em Gênesis a questão da inimizade, Deus colocando inimizade entre a mulher e entre o dragão, a serpente. E no Apocalipse, nos é dito que o dragão ficou irado fazendo guerra contra a descendência da mulher. Então, queridos, o Apocalipse 12, 17 ecoa Gênesis 3,15. É como se
toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, contasse essa história da batalha entre o bem e o mal, girando em torno do diabo, Cristo e Satanás tentando destruir o povo remanescente. O pastor Clifford Goldstein, no livro O Remanescente, que não tem aqui no Brasil, eu ganhei esse livro, inclusive, quando fui fazer uma série de pregações em Portugal, de um grande amigo, se estiver assistindo, irmão Francisco, inclusive, deixo um abraço. É um livro publicado lá pela editora Servir, que é a editora adventista portuguesa. Ele diz, na realidade, Apocalipse 12, 17 é Gênesis 3,15. Quase 6.000 anos mais tarde. Os dois são quase como apoios colocados à volta ou ao redor, traduzindo para o nosso português daqui do Brasil, de praticamente toda a Bíblia, que é, acima de tudo, uma descrição do grande conflito entre Cristo e Satanás. Se você analisa, e a gente não tem tempo para fazer um aprofundamento nisso daqui, desde o começo a história da igreja iniciou com um problema do diabo tentando destruir o remanescente, onde Sete é o remanescente da apostasia de Caim. O diabo pensou que matando Abel ele estaria anulando a obra do remanescente, mas aí Deus levanta um outro remanescente chamado Sete. Aí o mundo fica polarizado. E os setitas, os descendentes de Sete, passam a ser os sobreviventes ou os remanescentes da apostasia dos descendentes de Caim. Ellen White diz, inclusive, que os descendentes de Caim construíram as grandes cidades da época e se apostataram ali. Eram homens de grande inteligência, grande saber. Foram homens que trouxeram o desenvolvimento de ferramentas, de instrumentos de música, uma série de coisas boas para a sociedade, mas que tinham Deus anulado na sua vida. E aí os setitas, por sua vez, se refugiam nos montes para se isolarem da apostasia dos descendentes de Caim. Enoque, por exemplo, era um setita que vivia nos montes e pregava no meio dos descendentes de Caim. E voltava a se refugiar para lá depois também. Aí a história avança e diz que, na sequência, os descendentes de Sete também se prostituíram. Ellen White diz que eles começaram a descer, a conviver ali com o povo, e o problema não é a convivência, o problema é ser contaminado por aquilo que os descendentes de Caim faziam. Eles não foram sal no meio dos descendentes de Caim. E então a apostasia dos setitas. Mas aí Deus levanta um remanescente, que é Noé e a sua família. Então Noé é o remanescente da apostasia dos descendentes de Sete. A história segue, a arca, ela para no Monte Ararat, ali os 3 filhos de Noé vão desenvolver as gerações que preenchem hoje o globo terrestre. E então a Bíblia nos mostra que, com o passar do tempo, apesar dos semitas, que eram os descendentes de Sem, permanecerem fiéis, eles também se desviaram. De tal maneira que, se Noé foi um remanescente da apostasia dos setitas, Abraão foi o remanescente da apostasia dos semitas, que eram descendentes de Sem. Então Deus vê agora que os descendentes de Sem se apostataram, estavam praticando idolatria, se afastando de Deus. Aí Deus vem e levanta Abraão, sai do meio desse povo, porque de você eu trarei o remanescente, em outras palavras. A história avança, a gente conhece muito bem tudo o que aconteceu na época dos patriarcas. Eles foram para o Egito, foram escravizados ali, e o povo de Deus entrou em apostasia. Ellen White diz, inclusive, que o sábado foi desprezado pelo povo do Egito. Mas aí no meio da apostasia dos descendentes de Abraão, Deus levanta um homem chamado o quê? Moisés, que era o remanescente. Então, queridos, para não nos delongarmos muito, nós poderíamos estudar a Bíblia dessa maneira. A teologia do remanescente está intrínseca à palavra de Deus. Ela está inserida no conteúdo da Bíblia. O grande conflito entre o bem e o mal girando em torno do remanescente aqui na terra. O diabo tentando destruir o remanescente e Cristo tentando conservar o remanescente. De acordo com teólogos adventistas,
há 3 grupos de remanescentes que nós podemos identificar na Bíblia. 3 grupos, lembre-se. O primeiro, e é o mais comum, é o remanescente ético ou remanescente histórico. Quem são esses? São sobreviventes de catástrofes que aconteciam no meio do povo de Deus, em Judá ou em Israel. Não necessariamente pessoas fiéis, pessoas leais a Deus, mas pessoas que sobreviviam a desgraças. Abra aí, por exemplo, a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 13, e nós vamos encontrar um exemplo do remanescente histórico, ou ético, se assim preferirem. Étnico, perdão, não é ético, étnico. Diz assim o texto, Ezequiel 11, verso 13. Enquanto eu profetizava, Ezequiel, Pelatias, filho de Benaías, morreu. Então, caí com o rosto em terra, clamei em alta voz e disse: Ah, Senhor Deus, darás fim ao remanescente de Israel? A questão de Ezequiel aqui era uma preocupação porque Babilônia já estava a ponto de invadir Jerusalém. Daniel já tinha sido levado para lá junto com outro grupo de pessoas. Em 597, mais um grupo foi levado também. E aqui nós estamos perto do ano 586 a.C., que é quando Nabucodonosor invade Babilônia e extermina a cidade por completo. E aí Ezequiel fica preocupado: Senhor, o Senhor vai dar fim ao teu povo, que é o remanescente étnico aqui, o histórico, não necessariamente o fiel. A preocupação dele era: o Senhor vai acabar com a linhagem do Messias? Porque, afinal de contas, a Bíblia prometia que o Messias viria de Judá. Então, o remanescente histórico. O segundo remanescente, identificado por teólogos adventistas, é o chamado remanescente fiel. E como o próprio nome sugere, são aqueles que permanecem firmes adorando a Deus, apesar da apostasia nacional que acontecia na própria igreja, entre pessoas da igreja no Antigo Testamento. Então a ideia aqui é de que existia, até um determinado momento, um remanescente dentro do remanescente. Um remanescente fiel dentro do remanescente histórico. Um dos textos clássicos que nos ajudam a chegar a essa conclusão, que vocês conhecem muito bem, é o de 1 Reis, capítulo 19, verso 18. Você pode abrir aí também. Você que nos acompanha, 1 Reis, capítulo 19, verso 18. Você vai lembrar que aqui conta a história de Elias vivendo em uma época difícil, a época de predominância de apostasia perpetrada por Acabe e Jezabel, o povo completamente desviado, adorando, entre aspas, a Deus e a Baal ao mesmo tempo. E aí quando Elias olha para si e diz: Senhor, só fiquei eu, diz a Bíblia, também o que vem aí na palavra seguinte: conservei. Essa é a mesma palavra que a Bíblia traduz para remanescente. Nem sempre nós vamos encontrar na Bíblia a palavra remanescente traduzida da raiz original. Às vezes você vai encontrar como resto, como sobrou, como conservei, aqui no caso, porque essa é a ideia de remanescência. Também conservei em Israel, ou sobrou em Israel, 7.000, todos os joelhos que não dobraram, que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Então a ideia aqui é o remanescente fiel. Apesar da apostasia nacional, Deus conservou um remanescente que não abria mão dos seus princípios. Então nós já vimos o remanescente histórico, o remanescente fiel, e o terceiro remanescente, que é o que mais nos importa no estudo de hoje, embora a gente fale um pouquinho mais novamente mais adiante do remanescente fiel, é o remanescente escatológico, ou profético, se assim preferir. Sobre o remanescente profético, quem vai discorrer mais sobre ele é o próprio profeta Isaías. Ele vai relacionar, inclusive, a teologia do remanescente profético com o advento do Messias, dando a entender que Jesus e o remanescente estão tão identificados como o braço está conectado ao corpo. O remanescente depende de Jesus para sobreviver e Jesus usará o remanescente para cumprir a sua missão aqui na terra nos últimos dias. Essa é a conexão. Esse é o remanescente profético.
Isaías falando sobre esse remanescente, um exemplo apenas, tem várias outras passagens. Isaías capítulo 1, verso 18 e 19, aqui ele não vai usar a palavra remanescente, mas ele parte do conceito. O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos a me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. O que Isaías está aqui sugerindo é que essa promessa era condicional, inclusive estava no futuro. Por isso a ideia aqui é de que essa palavra se cumpriria no remanescente escatológico, profético. E é desse remanescente que Isaías está falando, apontando para o surgimento de um povo no futuro que viveria em abundância, não exatamente aqui nessa terra, mas na terra renovada. Mas aí surge a pergunta: será que o conceito do remanescente só está presente no Antigo Testamento? Não. Como eu disse, em toda a Bíblia. Nós encontramos o conceito e a palavra do Gênesis ao Apocalipse. Um exemplo que eu poderia citar aqui é o de Jesus, quando ele está pregando em um determinado lugar, e aí chega lá fora a mãe dele, os irmãos dele, e alguns o avisam dizendo: olha, tua família está ali. E Jesus diz: olha, é lógico que ele não estava desprezando ou desprezando a sua família, não, jamais. Jesus valoriza e valorizava a sua família. Mas ele quis dar uma lição ao dizer que os meus verdadeiros pai, mãe e irmãos, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ao dizer isso, Jesus afirmava que o remanescente não depende da linhagem genealógica, não depende de DNA, não depende de ser descendente literal de Abraão, não. Jesus estava afirmando que a remanescência do povo de Deus depende de um único quesito: obedecer à vontade do Pai. Isso foi desde o princípio, inclusive. O apóstolo Paulo também vai falar sobre o remanescente, a gente não vai ler, depois você pode analisar, em Romanos capítulo 9 até o capítulo 11, Paulo vai escrever muito sobre essa visão do remanescente de Israel, dos gentios enxertados, inclusive na videira. Mas, finalmente, o que nos interessa para o estudo é esse remanescente aqui. É o que está presente em Apocalipse 12, 17, onde a Bíblia diz que o dragão, que o diabo, ele fica irado, indignado, com ódio da igreja, e ele vai travar uma batalha contra uma fatia dessa igreja. Quando eu falo de igreja aqui, eu não estou falando só de igreja adventista, porque a igreja de Deus é muito maior do que a igreja adventista. Inclusive nós temos, e eu vou mostrar isso para vocês, dentro da própria crença fundamental da igreja adventista, é dito, eu vou ler para vocês mais adiante, que nós cremos na igreja universal, não na igreja universal do Bispo Macedo, né? Mas na igreja universal, no sentido de que a igreja de Deus, ela vai para fora das portas da igreja adventista. Ela está ligada com outras denominações onde há um remanescente fiel nelas. E aí a Bíblia vai dizer que o diabo odeia a igreja de Deus, mas ele vai travar uma guerra específica contra o restante, o resto, o que sobrou da descendência da igreja, que é o remanescente. Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então aqui ele dá as características da igreja remanescente. É uma igreja, atenção, essas palavras aqui inclusive são do pastor Amin Rodô, eu achei muito interessante, onde ele define o conteúdo de Apocalipse 12, 17 para o movimento adventista, dizendo que nós somos uma igreja com raízes proféticas, identidade profética, mensagem profética, mensageira profética e missão profética. Repito, raízes proféticas, identidade profética, mensagem profética, mensageira profética e missão profética. Então a igreja adventista do sétimo dia, ela está profundamente ligada à escatologia bíblica. Por isso é o remanescente escatológico e, aliás, como diz o texto, tem um compromisso com a lei de Deus, os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Saindo da visão agora bíblica,
e entrando na história da Igreja Adventista, ao longo dos anos, os adventistas têm se considerado como o povo remanescente de Deus. Inclusive, alguns chegam a definir esse tópico como uma marca definitiva dos adventistas do sétimo dia. Lembra do que eu falei de Viktor Frankl no seminário anterior, que ele trabalha com a visão de logoterapia na área do sentido de vida? A remanescência da igreja adventista é aquilo que tem dado significado, inclusive, para a gente cumprir a missão da igreja de maneira avassaladora. Eu não sei se você nunca se perguntou, por que a igreja adventista, comparada a outras igrejas sabatistas, como, um exemplo apenas, os batistas do sétimo dia, por que o nosso crescimento é tão maior do que de outros movimentos sabatistas? E a explicação que alguns têm dado, e eu concordo com elas, é o nosso senso de missão e identidade profética. É bem provável que o uso mais antigo do termo remanescente nos remonte ao ano de 1846, e quem usou foi justamente a serva do Senhor, Ellen White, neste pequeno panfleto aí, onde num trecho, ou melhor, o próprio título do panfleto diz: ao pequeno remanescente espalhado pelo mundo. Então, Ellen White foi a primeira a trazer para o adventismo essa visão do remanescente, usando essa expressão aí. Ela ainda não tinha uma visão teológica de remanescente, mas já estava começando a aplicar o termo. José Bates é outro que vai estudar Apocalipse 12, 17, e em 1849 ele chega a afirmar que os adventistas que guardavam o sábado eram o remanescente do povo de Deus. E ele afirma isso num folheto que publicou naquela época. Mais um exemplo, e isso daqui eu acho muito interessante, não sei quantos tinham esta informação, mas em 1860, quando os pioneiros da igreja adventista discutiam sobre o nome, que nome vamos dar a essa criança que cresceu? A igreja adventista avançou, cresceu rapidamente, e eles precisavam organizar a igreja, precisavam dar um nome à igreja, até que então, nesta reunião em 1860, alguns sugerem o nome que você vê aí, o remanescente. Finalmente, em 1874, o pastor George Butler, que era presidente da igreja adventista do sétimo, chegou a ser presidente, da igreja adventista, falando de Apocalipse 12, 17, vai dizer: os adventistas do sétimo dia têm afirmado por toda parte ser a igreja remanescente ao longo dos últimos 25 anos. Olha que interessante. Então o pastor, na época, ele testifica de que o povo adventista, ao ler Apocalipse 12, 17, não tinha vergonha de dizer. Eles mostravam: nós somos uma igreja bíblica. Nós somos uma igreja profética. Apocalipse 12, 17 é a nossa certidão de nascimento. É a nossa razão de existir. O doutor Alberto Tim, também falando sobre o desenvolvimento da visão da igreja adventista nos seus primórdios, no livro O Santuário e a Mensagem dos Três Anjos, afirma: considerando-se os pioneiros, o remanescente de Deus no tempo do fim e os restauradores da verdade bíblica, o povo adventista sabatista alinhou-se com as gerações anteriores do povo de Deus e remontou suas origens até a Reforma e a Igreja Apostólica, respectivamente. Então, olha que coisa. Ser o remanescente do povo de Deus, e eu não sei você, mas até há um tempo eu imaginava que a igreja adventista do sétimo dia, ela surgiu assim de repente, do nada. Mas a Bíblia diz que ao estudar sobre o tema do remanescente, os pioneiros conectaram a história da igreja adventista com a reforma protestante e a igreja apostólica. De tal maneira que eu afirmo a vocês que a igreja adventista tem ligações com o remanescente histórico, o remanescente fiel, e principalmente ela é o remanescente escatológico para esta geração que nós vivemos.
Eu sei que isso suscita algumas dúvidas na sua cabeça. Será que todos os membros da igreja adventista hoje, então, serão salvos? Será que fazer parte da igreja adventista hoje significa que automaticamente eu sou um remanescente? Fato é, e isso está muito claro pelos estudos proféticos e também naquilo que os pioneiros produziram, é que a igreja adventista do sétimo dia não só tem um povo remanescente, mas ela, institucionalmente falando, é a igreja remanescente. Então, queridos, esse assunto está vinculado à própria identidade da igreja adventista, como falamos no tema anterior. De tal maneira que todos aqueles que negam hoje que a igreja adventista é o remanescente de Deus, estão negando a nossa própria história, as raízes dessa igreja, a origem da igreja. Mas isso é um problema, e que ele é tão real que existe, e faz parte do nosso contexto atual. Porque trazendo e resgatando o seminário anterior, você vai lembrar que nós vivemos em uma geração onde as identidades estão colapsando, onde não existem mais absolutos. Então, os jovens, principalmente, têm prazer em questionar tudo e pegar tudo o que é histórico e jogar na lata do lixo. Então, aqui uma historiadora, falando sobre o perfil da época que vivemos, ela diz, na pós-modernidade, todas as identidades modernas, nas quais a identidade nacional, e aqui eu colocaria religiosa, é uma das mais centrais, ao lado de elementos como sexualidade, gênero e etnia, estão entrando em colapso. Então a nossa geração vive um colapso de identidades. E sabe o que mais me assusta? Quando você vê uma geração, presta atenção nisso daqui, quando você vê uma geração que nega inclusive os absolutos da natureza, onde não basta mais um homem nascer com uma genitália masculina para dizer que é um macho, ou uma mulher nascer com uma genitália feminina para dizer que é uma fêmea, quando você vive em uma geração que questiona até os absolutos da natureza, da biologia e etc., você pode saber que nós chegamos à crise de identidade mais assustadora que poderia existir no planeta Terra. Então, se até essas questões ligadas à biologia, à natureza, estão sendo questionadas, que dirá o tópico que estamos estudando aqui? E aí, indo nessa linha, o pastor George Knight, no livro A Visão Apocalíptica e a Neutralização do Adventismo, como eu sou um Zé Ninguém para dizer aqui que a igreja hoje vive no seu meio, entre jovens principalmente, uma crise, um colapso de identidades, eu trago a voz de uma autoridade, dizendo que o adventismo desenvolvido nos setores mundiais do século XXI foi domesticado, para não dizer castrado. Inclusive, para quem não sabe, no português foi usado um eufemismo no título desse livro aqui, Neutralização do Adventismo, onde no original diz a castração do adventismo mesmo. Ou seja, o pastor George Knight está dizendo que o adventismo do século XXI está sendo castrado. Estamos crescendo, às vezes, numericamente, mas não qualitativamente. E eu não quero dizer que não devemos crescer numericamente, eu quero afirmar que devemos crescer numericamente e qualitativamente, porque assim foi o crescimento da igreja. Igreja apostólica, 3.000 batizados numa só vez, mas eles tinham noção do que era a identidade. Eles preservavam os princípios e os valores da igreja. Então o pastor George Knight continua dizendo, temos alcançado tanto sucesso em dizer que somos iguais aos evangélicos, com exceção do sábado e alguns outros detalhes, que nos esquecemos de quem somos. Isso daqui é um problema de quê? Identidade. Daquilo que nos torna singulares, únicos, e daquilo que traz sentido, significado para a nossa existência. Então, o pastor aqui está afirmando que sim, vivemos em uma época de crise de identidade. E entre estas crises está também o tema do remanescente. Adventistas hoje que negam que a igreja adventista é a igreja remanescente. Em anos mais recentes, então, na década de 90, por exemplo, alguns indivíduos, algumas pessoas até influentes, são teólogos da igreja, passaram a questionar essa visão de que a igreja adventista é a igreja remanescente.
Aqui, por exemplo, eu trago para vocês um artigo que foi publicado na revista Adventist Review em 29 de março de 1990, onde um pastor sugere o seguinte: Deus procura um remanescente hoje, nós podemos ser esse remanescente. Então, ele está sugerindo, nas entrelinhas, e isso é uma crítica do próprio pastor Clifford Goldstein, nesse livro, de que a igreja adventista não é a igreja remanescente. Se Deus está procurando um remanescente hoje, significa que a igreja não é mais a igreja remanescente. E ele diz, nós podemos ser, mas não somos. E aí você vai entender por que razão. Porque existem alguns hoje propondo releituras sobre as características do remanescente. Pessoas dizendo que guardar a lei de Deus e o testemunho de Jesus e etc., não são características do remanescente no tempo do fim, são outras. Um outro exemplo, e este nos é dado pelo pastor Gerhard Hasel, onde ele diz que o conceito do movimento adventista como remanescente final da história foi debilitado significativamente. Eu ficaria um pouco mais tranquilo se ele terminasse na palavra debilitado. Mas quando ele diz que esse conceito foi debilitado significativamente, é porque a coisa é muito séria. Alguns adventistas agora desejam reinterpretá-lo ou redefini-lo, uns poucos rejeitá-lo completamente. Então são teólogos, pastor Hasel, inclusive, é um grande teólogo da igreja, já falecido, mas produziu muita coisa boa para a teologia adventista do sétimo dia. E aí os argumentos que se usam são vários. Alguns vão acusar a igreja de mundanismo. Não, a igreja não é mais a igreja remanescente, porque o mundo entrou dentro da igreja. Outros já vão para um outro extremo, dizendo, não, isso é uma visão exclusivista. Essa ideia de remanescente do povo de Deus é exclusivismo. É um espírito de orgulho, de soberba e etc. Alguns vão dizer que é hipocrisia afirmarmos que somos o remanescente do povo de Deus, e outros ainda que isso é legalismo e que devemos nos afastar desse tipo de posição. Enfim, para o nosso tema, eu gostaria de trabalhar com vocês 4 posições que existem hoje dentro da teologia adventista sobre o remanescente. Esse estudo não é meu, é uma tese do Dr. Carmelo Luiz Martínez, um teólogo adventista da UAP, a Universidade Adventista del Plata, e ele escreveu uma tese de doutorado chamada O Conceito de Remanescente na Igreja Adventista do Sétimo Dia, Razões Subjacentes no Debate Contemporâneo. Então, a proposta da tese dele é mostrar que existem 4 posições predominantes dentro da Igreja Adventista hoje. 2 delas são as mais preocupantes e uma, eu diria que é a mais perigosa de todas, que são as 2 últimas. Ele diz que existe a posição tradicional, que são aqueles que mantêm a posição dos pioneiros da igreja adventista, quase sem nenhuma alteração. A posição de desenvolvimento, que também conserva conceitos dos pioneiros adventistas, mas acrescenta alguns outros elementos que são importantes, que deveriam ser acrescentados. Os pioneiros não tinham uma visão completa já sobre o remanescente. Lembre-se que a teologia adventista ela foi se desenvolvendo com o passar do tempo. O terceiro, e esse é o que eu considero mais perigoso de todos, porque eles vão propor uma desconstrução, uma revisão ou uma reorientação da posição que os pioneiros tinham. Então a proposta parece muito bonita. O problema dessa posição aqui é que ela não é clara, e aí dá a entender que a ideia é boa, mas no final eles estão negando completamente a base identitária da igreja adventista. É perigosa. Inclusive em espanhol, eu fiz uma tradução livre aqui, em espanhol diz posição de cambio, que seria de mudança, de transformação. A última é a posição de rejeição, que essa daqui é descarada. Os teólogos, eles propõem um abandono completo e radical da ideia de que a igreja adventista é a igreja remanescente. Então, eles são abertos em dizer, devemos aniquilar isso da nossa teologia. Comecemos rapidamente, para lançar as bases para o próximo seminário, a analisar a posição tradicional, que é daqueles adventistas que conservam a visão dos pioneiros.
Então, a primeira característica dessa visão é justamente o que eu acabei de dizer. Há uma conservação da visão dos pioneiros da igreja adventista. Isso é ruim. Lembra do seminário anterior? Olhe para as veredas antigas. Paulo dizendo, olha, cuidado com esse povo que nega a doutrina apostólica e a tradição que nós propomos a vocês. Então nós não devemos ter vergonha de dizer que as nossas bases de hoje foram fundamentadas no que os pioneiros construíram, no que eles edificaram. Foram homens e mulheres que deram a vida pela igreja, queridos. Então há uma conservação, mas não só por causa disso, porque eles eram bíblicos naquilo que faziam. Inclusive, um dos pioneiros que eu mais admiro, teologicamente falando, é o pastor Andrews. Que estudioso da palavra do Senhor. Que homem fantástico ao defender as doutrinas da igreja adventista do sétimo dia. Uma outra característica dessa posição é que eles afirmam categoricamente que a igreja adventista é o quê? O último remanescente. Não tem outra igreja. Não tem outro povo, como alguns propõem, nós vamos falar na próxima posição. Porque tem muitos adventistas hoje que pensam, não, tem um remanescente dentro da igreja adventista. Não tem. Essa visão de remanescente dentro do remanescente na igreja hoje, ela não existe. Você vai entender por quê. Então, os pioneiros eram categóricos, afirmando a igreja adventista é o último remanescente escatológico. Daí, inclusive, vem o nome do meu ministério, que não é nenhuma prepotência, mas é porque eu acredito realmente que a igreja adventista ela tem a última mensagem de misericórdia ao mundo, como diz Ellen White, e por isso ela é o último remanescente da profecia. Com a última mensagem. Essa posição ainda vai dizer que a igreja adventista tem um fundamento profético. Lembra das palavras que eu acabei de citar aqui para vocês? Uma igreja com raízes proféticas, identidade profética, missão profética, mensageira profética e mensagem profética. Então há um fundamento profético para a igreja, que é o método historicista, inclusive. Nós não interpretamos a teologia do remanescente assim à toa, abrindo a Bíblia aleatoriamente, não. Há um estudo sério sobre esse assunto, sistemático dentro da Bíblia e na igreja. Outra afirmação extremamente importante que vai ser negada pelas duas últimas posições é uma valorização ao dom profético de Ellen White. Negar o dom profético de Ellen White é negar que a igreja adventista seja a última igreja remanescente. Porque você lembra quais eram as duas características principais do remanescente no Apocalipse? Guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus. E você sabe muito bem que o testemunho de Jesus é o dom profético dado a Ellen White na igreja. Não só na igreja adventista, mas durante toda a história. Então aqui essa posição defende sabiamente, o papel profético de Ellen White, entendendo, e eu gosto de frisar isso, porque nós somos injustamente aí, esses dias inclusive fiz uma postagem, e aí uma pessoa nas redes sociais disse, olha, vocês adventistas são idólatras de Ellen White, vocês não conseguem provar nada do que creem sem Ellen White. Eu disse, meu amigo, você está redondamente enganado. Você deveria pesquisar mais sobre a história e a teologia da igreja adventista do sétimo dia. Nós temos 6 doutrinas e 28 crenças fundamentais e podemos provar todas elas sem abrir um parágrafo de Ellen White. Porque ela própria nos ensinou que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Ela nos orienta, ela nos instrui, ela não é apenas uma escritora, não é apenas uma conselheira, ela é profetisa da igreja adventista, mas diz ela claramente que no serviço público de pregar a mensagem do Senhor, a Bíblia é regra de fé e prática, e a gente tem obedecido isso. Mas, de todas as formas, devemos valorizar o ministério profético de Ellen White. Essa posição se adequa a isso. E, por fim, o remanescente de Deus é visível. Isso é importante pontuarmos aqui também. Porque hoje, na pós-modernidade, tanto os extremistas de um lado, como os extremistas liberais, vão dizer que a igreja de Deus é invisível. Mas essa noção de que a igreja de Deus é invisível, não sei se você sabia, mas ela não é defendida principalmente pelos grandes teólogos aí da igreja. E eu concordo com eles, porque eu acho que faz muito sentido. Quem começou com essa noção de igreja invisível foi Martinho Lutero, onde a ideia dele era descolar os protestantes daquela concepção medieval de que fora da igreja católica você é excomungado. Mas Lutero teve falhas na sua visão da igreja invisível. A igreja adventista do sétimo dia acredita que a igreja de Deus é universal.
mas não exatamente invisível. E por que eu bato nessa tecla? Porque aqueles que entendem a igreja de Deus como invisível, acreditam que você não precisa hoje congregar numa instituição organizada. Mas eu afirmo aqui que a igreja de Deus sempre foi organizada. Portanto, quando você rejeita a organização da igreja de Deus, você está se excluindo de pertencer à igreja de Deus. E eu me explico. É lógico que antigamente não tinha todo esse aparato burocrático que temos hoje. Mas a igreja de Deus, desde o Concílio de Jerusalém, lá em Atos capítulo 15, sempre foi uma igreja organizada. Sempre teve pastores, diáconos, anciãos, uma igreja organizada, que obedecia a hierarquias, que impunha as mãos, apostolicamente falando, sobre aqueles que eram enviados para o campo missionário. Então, a igreja organizada. Observe que Ellen White, todas as vezes que ela fala de que Deus tem um povo remanescente fora da igreja adventista, ela não diz que esse povo vaga aí pelo mundo em lugares quaisquer, não. Ela diz que Deus tem um povo remanescente nas diversas igrejas que hoje constituem filhas de Babilônia, que são igrejas organizadas. Então o remanescente de Deus não é invisível. O remanescente de Deus é visível e identificável. E se chama Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bom, concluídas estas visões, nós vamos passar ao próximo posicionamento. Mas como a gente está aqui a 9 minutos para encerrar, eu não gostaria de entrar e parar no posicionamento seguinte pela metade, porque ficaria estranho. Eu prefiro pausar agora e, na sequência, nós voltamos ao terceiro posicionamento e analisamos os dois posteriores. Então, é o posicionamento de desenvolvimento. Então, até aqui nós entendemos que o remanescente está presente na Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Nós vimos que o povo de Deus, ao longo da história, em momentos de apostasia, foi conservado por ele como remanescente. Entendemos que dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, os pioneiros sempre defenderam a visão de que nós somos o remanescente do povo de Deus. E vimos que, de acordo com a tese do Dr. Carmelo, existem 4 posições do remanescente do povo do Senhor. E analisamos aqui a posição tradicional. Tá? Então, por aqui a gente pausa. Vamos, eu não sei se damos os 10 minutinhos mesmo. Podemos dar só os 10 minutos? Ou acha melhor não? Vocês que dizem. Os 10 minutos? Porque daí, se eu precisar um pouquinho mais no seminário anterior, aí eu posso alongar, beleza? Então, 10 minutinhos de intervalo e a gente retoma na sequência.